Paupérrima. A Copa do Mundo do Brasil, da seleção brasileira, foi paupérrima, foi horrorosa, foi, dá pra dizer, vergonhosa. E terminou da forma mais vexatória possível com a eliminação para a seleção da Noruega. Não dá para perder para a Noruega? Dá, a Noruega é um bom time, tem bons jogadores, tem estrelas mundiais como Martin Odegaard e principalmente Erling Haaland, que marcou os 2 gols. Mas o que fica de pior nessa eliminação da seleção brasileira é a forma como o Brasil jogou, a forma como o Brasil atuou, principalmente nessa última partida, nessa partida de oitavas de final contra a Noruega. A seleção brasileira foi covarde, a seleção brasileira deixou o protagonismo do jogo para a Noruega. Eu entendo que era a estratégia do Ancelotti de pegar no contra-ataque, de dar a bola para a Noruega, explorar a velocidade dos nossos pontos, principalmente o nosso melhor jogador, o Vinícius Júnior, contra uma defesa que é mais lenta, que é mais pesada, que é a da Noruega. Mas o Brasil não pode não ser o protagonista do jogo contra a Noruega. Como o Brasil não foi em vários momentos contra a Escócia, como o Brasil não foi em vários momentos contra o Haiti, como não foi em vários momentos nos amistosos contra Egito e Panamá. Não pode. O Brasil, contra equipes tão inferiores tecnicamente, a Noruega é um bom time, mas o Brasil tecnicamente é bem superior no todo dos jogadores. O Brasil não pode se apequenar e jogar dessa forma, contra equipes melhores, França, Inglaterra, que seria adversária numas quartas de final. Acho que sim, acho que aí o Brasil poderia explorar um jogo de contra-ataque, porque teria mais esse vai e volta contra equipes muito qualificadas. Agora, contra a Noruega, o Brasil teria que ter puxado esse protagonismo. E outra, o Brasil deu a bola para a Noruega, mas em nenhum momento pressionou essa marcação, em nenhum momento o meio de campo da seleção brasileira foi combativo para tomar a bola da Noruega, para conseguir mais contra-ataques. Mesmo assim, o Brasil ainda criou mais situações de gol do que a Noruega no todo da partida. O Nyland fez várias ótimas defesas, o Brasil teve as oportunidades para abrir o placar, para sair na frente, para quem sabe vencer o jogo. O Brasil teve essas condições, mas mesmo assim não dá para num jogo como esse a Noruega ter quase 65% de posse de bola. O Brasil precisa mais, o Brasil precisava mais para avançar nessa Copa do Mundo. E aí a gente chega em alguns pontos. O primeiro deles é que o trabalho do treinador Carlo Ancelotti é o melhor treinador da Copa do Mundo, mais vencedor, um treinador sensacional, 5 títulos de Champions League, várias competições muito importantes em que ele conseguiu títulos aí em ligas nacionais, mas o trabalho na seleção brasileira, ok, teve um tempo curto, mas no mesmo período de tempo o Pochettino está fazendo um trabalho muito melhor com uma seleção bem menos qualificada nos Estados Unidos, por exemplo. E o Ancelotti não conseguiu montar um time na seleção brasileira, não conseguiu fazer com que esse Brasil tenha uma cara de time. Não teve em nenhum momento. Foi sempre uma equipe que apostou na velocidade e nada mais, só a velocidade. Ok, essa pode ser a estratégia do treinador. Ok, cada treinador tem a sua estratégia e não tem certo ou errado. Mas só isso, o Brasil jogar só na velocidade, mesmo contra equipes tecnicamente muito inferiores, acho pouco, muito pouco, para uma seleção brasileira e para uma seleção brasileira na Copa do Mundo. Então foi um trabalho sem alternativas, com um trabalho realmente pobre do Carlo Ancelotti. Isso precisa ser dito, porque se fosse um treinador brasileiro, Tite, Dorival Júnior, Fernando Diniz, Dunga, eles estariam sendo execrados com essa atuação que o Brasil teve. Então, isso precisa ser dito e precisa ser falado. Outro ponto, Vinícius Júnior, eu acho que nem fez um jogo tão ruim ali, algumas das principais jogadas da seleção brasileira passaram por ele. Mas um pênalti ali com 10 minutos de jogo, a partida empatada em 0-0, a gente sabia que seria um jogo complicado, ele tem que chamar a responsabilidade, ele é o craque do time. Na Inglaterra, Harry Kane bate pênalti, na própria Noruega quem bate é o Haaland. O Messi errou o pênalti contra a Áustria, mas quem vai bater
se a gente não tiver um pênalti novamente, é o Messi. O Mbappé chamou responsabilidade no jogo França e Paraguai. Aí o Ancelotti disse que tinha uma lista com 5 nomes para bater os pênaltis. Neymar, Rafinha, Neymar no banco, Rafinha indisponível por lesão, Igor Thiago também no banco, e daí o Bruno Guimarães. O Vini não tá no top 5 para bater um pênalti. O craque do time, o jogador que tem que chamar a responsabilidade, para mim, isso não existe. O Vinícius Júnior tinha que ter batido o pênalti. Podia ter errado? Poderia ter errado. Mas ele é um cara que bate bem pênalti. Nos últimos 5 pênaltis no Real Madrid ele converteu. Em vários momentos no Real Madrid ele chamou a responsabilidade, inclusive em Champions League, inclusive contra o Barcelona. Foi lá e converteu. Em outros momentos errou também. Acontece, os jogadores erram um pênalti. Mas ele deveria ter chamado a responsabilidade nesse momento. Alguns pontos que ficaram evidentes nessa eliminação da seleção brasileira. O meio de campo da seleção brasileira muito fraco nessa Copa do Mundo. Não teve proteção para a zaga, não teve combatividade. Acho que até o Bruno Guimarães foi o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo, ao lado do Vinícius Júnior ali no meio de campo, aparecendo muito à frente, dando passes para gol, sendo um jogador importante, mas faltou essa combatividade, principalmente do Casemiro. O Casemiro demonstrou não estar nas suas condições físicas adequadas para uma competição desse nível que é a Copa do Mundo. Tanto que ele acertou agora para o Inter Miami, vai para uma liga mais fraca, uma liga com menos exigência. O Brasil não tinha esse meio campista. O Neymar poderia ser esse cara, mas ficou a Copa praticamente inteira machucado. Rafinha, o Rodrigo que se machucou lá atrás, poderiam ser alguns nomes que poderiam fazer essa função. Estevão já fez, mas a gente não tinha um meia efetivo que fizesse essa função. Outros nomes apareceram durante o ciclo aqui no futebol brasileiro, mas também não conseguiu ter uma sequência, ou muitas vezes, e a maioria deles nem foi chamado em nenhum momento para a seleção brasileira. Eu acho que o Brasil está muito pobre, está com dificuldade para formar esses meias, sejam volantes de maior controle, de maior pegada, maior marcação, porque a gente tinha o Casemiro já numa certa idade e também o Fabinho já longe do seu auge na carreira ali, com esses caras de maior pressão. Na posição de segundo volante a gente tem o Bruno Guimarães, que foi muito bem, que para mim é um dos melhores segundos volantes do mundo. Mas faltou esse meia para a gente ter também um pouco mais de controle de jogo, ter um pouco mais da posse de bola, ter também essas enfiadas de bola para os nossos pontas, que são muito rápidos, que são muito agudos, que são hoje os nossos diferenciais. E também falta muito nas laterais. O Danilo, acho que é um bom lateral, foi durante boa parte da sua carreira um bom lateral direito, um bom zagueiro, quando jogou como volante lá atrás no Santos também. Foi muito bem, né? Juventus jogou como zagueiro, jogou como lateral esquerdo, sempre muito bem. Mas já está com uma idade um pouco mais avançada, também fisicamente demonstrou que não teria as melhores condições para ser esse lateral da seleção brasileira. Infelizmente a gente teve a lesão do Wesley no último amistoso, o Wanderson também sofrendo com muitas lesões no Mônaco, o Ian Couto ainda não conseguiu explodir, não conseguiu ser esse lateral, então o Brasil teve muitas dificuldades pela direita e também pela esquerda. Alexandro, já com idade avançada, já com vários problemas físicos. Douglas Santos, bom lateral, nada mais do que isso. Não comprometeu, mas também não contribuiu muito com a nossa seleção. E a gente não tinha outros nomes. Caio Henrique, no Mônaco, mesma coisa do Wanderson, sofre com muitas lesões. No futebol brasileiro também não apareceram nomes ali que agarraram a posição ou que merecessem mais oportunidades. Os melhores ali, Luciano Juba e o Kaique do Cruzeiro, foram quem foram chamados, mas o Luciano Juba ainda é um cara que falta um pouco mais de experiência, o Kaique também é muito jovem, então a gente não tem laterais, e essas são as grandes preocupações para o próximo ciclo, que terá o Ancelotti, que renovou até 2030. Esse vídeo pode acabar ficando muito longo, porque tem muita coisa para a gente falar sobre a seleção, mas eu quero
concluir com um ponto, que a gente precisa pensar um pouco mais do futebol brasileiro, o que a gente quer com o futebol brasileiro, por que a gente não ganha uma Copa do Mundo há 28 anos? É só acaso? Outras equipes melhoraram, as outras equipes realmente evoluíram, as equipes médias principalmente cresceram muito. A Noruega tem uma ótima geração, a Bélgica tem tido boas gerações, o Japão evoluiu, as seleções africanas, asiáticas, acho que tem tudo isso, uma evolução como um todo do futebol mundial, os jogadores de elite dessas seleções jogando no mais alto nível no futebol europeu, em grandes clubes, tendo esse enfrentamento semana após semana. Acho que esse é um ponto que a gente tem que ser debatido. E seleções como Brasil, Alemanha e Itália também têm perdido rendimento nas últimas Copas do Mundo. Mas o Brasil precisa pensar o futebol enquanto conceito. Acho que isso é muito importante. O futebol de clubes no Brasil tem vencido muito mais, principalmente a gente falando ali de Libertadores nos últimos anos, desde 2019. O Brasil venceu todas as edições ali com Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo. A gente segue tendo mais qualidade, principalmente com os nossos adversários aqui da América do Sul. A gente tem hoje em dia esse fator econômico que também nos auxilia a trazer mais jogadores dos próprios países sul-americanos, a repatriar bons nomes que poderiam estar na Europa mais cedo, trazer até outros nomes de mercados que normalmente não viriam para o Brasil. Hoje tem holandês, tem dinamarquês, tem jogadores europeus no futebol brasileiro, tem asiático, africano. Então o Brasil tem essa condição econômica também de fazer bons times, mas a gente precisa pensar o jogo, a gente precisa entender por que a gente perdeu, por que a gente não está ganhando, a gente precisa entender por que o nosso futebol não evolui taticamente, por que a gente não entende mais o jogo como os europeus entendem, o porquê da nossa seleção estar perdendo as Copas do Mundo como tem perdido, mas o porquê que o nosso futebol não avança, porque a gente não tem mais treinadores em grandes seleções ou tendo oportunidades em grandes centros, mesmo em centros como o asiático, onde o Brasil teve muita oportunidade para treinadores trabalharem lá atrás. Hoje as oportunidades são mais escassas. A gente precisa entender isso, a gente precisa mudar esse modelo, principalmente para os treinadores, porque a gente pede a demissão dos treinadores rodada após rodada, os dirigentes demitem treinadores rodada após rodada, e os treinadores também entram com medo nas partidas, principalmente nos jogos fora de casa, para jogar por uma bola, para jogar ali na defesa, para não se arriscar, porque se eles se arriscarem e perderem o jogo, perderem os pontos, se aquele estilo de jogo, que talvez seja o que ele mais goste, não funcione, ele vai ser demitido logo, porque a pressão é muito grande, porque os dirigentes, a própria imprensa, os torcedores não deixam os treinadores trabalharem, não deixam eles propor a sua metodologia de jogo. Acho que isso é um problema muito grave que a gente precisa repensar, e para a gente trazer novos modelos de jogo, para a gente evoluir os nossos treinadores, para a gente evoluir os nossos jogadores taticamente. Acho que esse é um dos principais problemas, e a gente vai precisar discutir isso, discutir modelo de jogo, discutir evolução tática, discutir evolução dos nossos treinadores, evolução do nosso futebol, enquanto a gente pensa como a gente pensa futebol. Acho que isso vai ser muito importante para que o Brasil volte a entrar no eixo enquanto seleção brasileira, porque do jeito que tá muito aleatório. Dá para ganhar na aleatoriedade? Dá. A Croácia pegou um treinador 3 meses antes da Copa e foi finalista em 2018. Marrocos pegou o treinador 3 meses antes e foi quarto colocado na última Copa do Mundo. Esse ano, novamente, o treinador entrou 3 meses antes e está nas quartas de finais. A AFA é a bagunça que é. E a Argentina, atual bicampeã de Copa América, campeã da finalíssima, atual campeã do mundo. Então, dá para ganhar na aleatoriedade também. O futebol permite isso. Mas se você tiver um trabalho mais centrado, um trabalho mais organizado, um trabalho mais direto, sabendo o que você quer, tem muito mais condições e muito mais material para você atingir um bom
um bom resultado, um bom desempenho. Galera, mas é isso. Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre a atuação da seleção brasileira na Copa do Mundo, principalmente sobre esse confronto, essa eliminação contra a Noruega e as perspectivas aí também para o futuro da seleção brasileira. É isso, valeu e até breve.